Vasco 3, Nova Iguaçu 0. Poderia ter sido esse placar, né? Mas não foi. Vasco abriu 3-0 e conseguiu quase ceder o empate ali no jogo de ontem entre Vasco e Volta Redonda. O jogo terminou 3-2. Se não for sofrido, não é o Vasco. O Vasco apresentou algumas falhas defensivas, nós vamos falar sobre isso aqui. E eu trouxe aqui detalhadamente cada posição, cada jogador, como foi, como jogou, quem falhou, quem foi o melhor em campo para mim. Então nós vamos detalhar tudinho para você aqui. Beleza? Antes disso, já vai dando like aí enquanto eu vou falando aqui, vai dando like para ajudar no compartilhamento do vídeo, para ajudar aqui o crescimento do canal. Se você quiser, tiver vontade, se inscreve aí no canal que vai estar ajudando bastante. Valeu? O Vasco ontem entrou com Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses, Anderson Conceição, Edmar, Juninho, Matheus Barbosa, o Yuri não jogou porque está contundido, Nenê, Gabriel Peck, Bruno Nazário e Raniel. É o mesmo time dos 3 jogos, tirando o Yuri que não jogou. O Zé Ricardo vem dando continuidade, isso é muito importante. Na verdade, eu estou gostando bastante do trabalho do Zé Ricardo. Também nós vamos falar sobre isso no final. E ele vem mantendo o mesmo time, quer dizer, vem dando corpo ao time, vem dando entrosamento. Isso é importante. Tem alguns jogadores que eu acho que deveriam entrar, mas tem que ser aos poucos mesmo, tem que ser ali no segundo tempo. Ele vem mexendo bastante também durante os jogos para dar tanto visibilidade para os jogadores, quanto entrosamento, quanto ritmo de jogo. Tá? Então vamos lá. Thiago Rodrigues. Antes disso, ontem teve 4.905 pagantes apenas no jogo. Ô galera, vamos incentivar o nosso Vasco. A torcida queria tanto a volta da torcida e agora a torcida não está indo ao estádio. 4.900, quer dizer, 5 mil pagantes apenas, é muito pouco. E uma renda de R$ 120.790 apenas no jogo de ontem. Beleza? Vamos lá. Falando sobre Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues fez algumas defesas ali boas. É um goleiro, acho que vai evoluir, vai crescer bastante. No primeiro jogo, eu dei uma criticada nele, porque ele deu alguns rebotes ali para dentro da área. Ontem ele também deu um, mas foi um chute muito forte. Mas eu acho que o Thiago Rodrigues vai ser um bom goleiro. Acho que para a Série B ali, acho que ele vai dar conta do recado, sim. O Everton jogou muito no primeiro jogo. Eu vou sempre comparar com o primeiro jogo, galera, porque eu não vi o segundo jogo, porque caiu o sinal aqui. Eu não consegui ver o segundo jogo, só vi um pedaço do primeiro tempo, depois eu não vi o jogo. Então eu vou sempre comparar com o primeiro. O segundo, para mim, eu não consegui assistir o jogo. Então o Everton jogou muito no primeiro jogo, bons cruzamentos, e o Vasco jogou muito pela direita. Nesse terceiro jogo, o Vasco jogou muito pela esquerda e o Everton quase não jogou, quase não tocou na bola. Não entendi essa do Zé Ricardo de focar num lado só do campo. No primeiro jogo foi no lado direito e no segundo jogo focou todo no terceiro jogo focou tudo no lado esquerdo. Ulisses, eu acho que para mim o Ulisses é o pior jogador hoje do Vasco. Eu não tenho outro jogador assim para criticar firmemente, a não ser o Ulisses. Eu acho que o Ulisses ainda não está à altura de ser titular do Vasco. É um peso muito grande ser titular da zaga do Vasco, a zaga que contou com diversos excelentes zagueiros, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, até o próprio Odivan, Júnior Baiano, Mauro Galvão, e por aí vai, Dedé. Ulisses, eu acho que está muito abaixo de ser titular do Vasco. Pode ser que seja um bom reserva, quando precisar ele entra, mas titular acho que não. O Cangá, não é possível que o Cangá seja pior que o Ulisses. O Cangá acho que já merece ser ter uma oportunidade ali, começar o jogo para a gente ver se ele dá conta ou é pior que o Ulisses. A gente ainda não conseguiu ver. Mas acho que o Ulisses, para mim, é o pior hoje titular do Vasco. Anderson Conceição é uma como é que se fala, cara? Eu tô assim, não acreditei que ele fosse jogar o que ele está jogando.
O Anderson Conceição jogou muito em 2020, em 2021 ele foi reserva do Paulão no Cuiabá, aquele Paulão que jogou no Vasco, e hoje ele veio para o Vasco e está fazendo umas boas partidas. Volto a dizer, eu só vi o primeiro e o terceiro jogo, mas no primeiro ele não foi tão bom. Nesse terceiro jogo ele jogou muito, tirando bola, se antecipando. É um jogador forte, quando tem que dar chutão, dá chutão. Quando tem que sair, ele sai jogando. Acho que o zagueiro tem que ser assim, o zagueiro que não é muito técnico, tem que ser assim, não inventa. Eu acho que o Anderson Conceição vai tomar conta ali daquela zaga ali, pelo lado esquerdo. Então o Anderson Conceição é um bom zagueiro, eu acho que ele vai se firmar ali como titular. O Edmar, embora o Vasco tenha jogado bastante pelo lado esquerdo, o Edmar praticamente não subiu. Você praticamente não conseguiu ver o Edmar no ataque. Ele jogou mais na zaga, jogou até bem, embora que o gol saiu ali pelo lado dele, né? O Andrei, que também vou falar sobre esse Andrei do Volta Redonda, o Vasco tem que ficar de olho nesse garoto. É um garoto que pode ser que venha a evoluir. Ele jogou na base do Vasco, saiu de lá com 20 anos e rodou alguns clubes aí e agora está no Nova Iguaçu. Então o Vasco tem que ficar de olho nesse jogador. Andrei Silva pode ser que seja um jogador para compor o elenco ali do Vasco. É um jogador rápido, um jogador habilidoso, foi o melhor jogador do Nova Iguaçu. Então o Andrei tocou ali para o lado esquerdo, onde estava o Edmar e o Anderson Conceição, e o jogador cruzou para dentro da área, que saiu o primeiro gol do Volta Redonda, do Nova Iguaçu. Então a bola saiu ali no lado do Edmar. Mas o Edmar não teve assim grandes problemas na zaga, ele só quase não apoiou muito. Na verdade, o Vasco contou com esse jogo com pouco avanço dos laterais. Juninho abaixo do que fez no primeiro jogo. Não sei se foi uma determinação do Zé Ricardo de segurar ele mais um pouco. No primeiro jogo, por causa do Yuri, né? No primeiro jogo, ele atacou bastante, ele driblou, ele avançou. Quase que ele fez até um gol no primeiro jogo. Então eu acho que Juninho ficou um pouco abaixo nesse jogo. Eu acho que ele ficou um pouco abaixo, sim. Não sei se foi por causa do Zé Ricardo que segurou ele. Matheus Barbosa, ele jogou como primeiro volante. Eu não acho que ele seja o primeiro volante, ele é um segundo volante. Ele foi o cara ali da marcação, né, do meio campo, meio atabalhoado, dando alguns carrinhos meio loucos. Poderia ter sido expulso naquele que estava chovendo e ele escorregou e pegou o cara ali. Se ele não tivesse amarelo, ele tinha tomado amarelo. Então, na verdade, ele deveria ter tomado amarelo e ter sido expulso. Ele está um pouco fora de forma também, um pouco de ritmo, sem ritmo de jogo. Então isso tudo influencia. É apenas o primeiro jogo dele como titular. Ele não jogou como titular nos outros dois jogos, entrou, mas tem pouca minutagem. O Matheus Barbosa ficou um pouco abaixo dos outros jogadores. Nenê foi o craque do jogo. Antes disso, o Matheus Barbosa entrou o Galarza com outro ritmo, com uma outra velocidade, com uma outra vontade. O Galarza, eu sempre falo isso, para mim é o melhor jogador que subiu da base ano passado e esse ano. Acho que ano retrasado, ano passado e esse ano, foi o melhor Galarza. Esse garoto vai evoluir bastante. A gente vai contar muito com esse jogador Galarza. E o MT entrou no lugar do Juninho, aí avançou mais um pouco, mas o MT pouco criou. Vou acelerar aqui a minha fala para não ficar muito grande o vídeo. Nenê foi o craque do jogo, de novo jogando muito. Infelizmente o Nenê vai parar de jogar, se não for esse ano, é ano que vem. Infelizmente, porque é um jogador que faz falta, é um jogador que vai fazer falta pro futebol. É um jogador técnico, é um jogador que joga com felicidade, que joga com carinho, que joga com amor. Pena que a idade chegou para ele, mas fez 2 gols, um de pênalti, batendo muito bem o pênalti, e o outro numa arrancada grande, com o lançamento do Matheus Barbosa, que isso ele faz muito bem, o lançamento do Matheus Barbosa. Gabriel Peck também jogou muito, de novo. Gabriel Peck está querendo abraçar essa titularidade e não sair mais do time.
Tomara, ele vem evoluindo, tomara que ele chegue num nível de que ele seja o titular absoluto, porque é um prata da casa, é um jogador que a gente pode ganhar algum dinheiro em cima dele, e é um jogador que pode trazer muitas felicidades, muitos gols para o Vasco. Bruno Nazário, também abaixo, quase não jogou, quase não tocou na bola, quando tocou até criou alguma coisa, mas o Bruno Nazário eu acho que ainda está abaixo dos outros. Eu acho que o Vasco precisa contratar um jogador. O Bruno Nazário é meio campo, está jogando como um atacante de ponta, também pode ser isso, está fora da sua posição. Aí ele saiu, entrou o John Sanches, quase também não tocou na bola. Esse garoto, não consigo dizer se ele é bom ou se ele é ruim, ainda não consegui ver ele jogando durante um bom tempo para saber, para dar uma opinião sobre ele. Raniel é uma grata surpresa, né? 3 jogos, 3 gols. Eu critiquei muito aqui o Raniel. Raniel é um centroavante que só tinha apenas 9 gols na carreira antes de vir para o Vasco. Centroavante com 9 gols. Hoje ele fez 3. Aqui no Vasco tem 3 gols. Quer dizer, 1/3 dos gols que ele fez aqui em São Januário. Agora ele chega a 9 gols. Então o Raniel, que passou por diversos problemas, ele foi pego no doping por cocaína, quer dizer, se drogava, né? Devia viver em baladas, devia viver numa vida totalmente louca, por isso também pode ser que o futebol dele não evoluía. Depois, ele em 2020, com o filho dele de 9 meses, caiu numa piscina, na verdade se afogou, só não morreu, ficou na TI durante um tempo, aquilo abalou muito o jogador. Em 2021, ele teve coronavírus, teve trombose, quase que teve que se aposentar no futebol. Então é um jogador sofrido, é um jogador que já passou, embora seja novo, 24, 25 anos, já passou por diversos problemas, e ele botou na cabeça que ele teve que mudar de postura, ele teve que mudar de vida para o futebol dele evoluir, para ele não perder a carreira, como alguns jogadores já aconteceu isso. O Jobson, lembra que jogava no Botafogo, jogou no Cruzeiro, ele teve a sua carreira interrompida justamente por causa de problemas fora de campo. Então, Raniel é um jogador que eu torço muito pelo Raniel, por esses problemas todos. Eu critiquei demais que o Vasco não deveria ter contratado ele, e ele vem mostrando uma evolução, ele vem mostrando que está focado